Contraponto, a voz do povo. São 11 horas e 49 minutos e 18 graus fazendo aqui a temperatura. Estou eu aqui abrindo o programa agora, porque a gente vai conversar agora, seu Enes Mendes da Rocha, tem a ver com política, embora pareça que não, mas sim, né, com o Dom Laurindo, que é o nosso bispo emérito aqui em Foz do Iguaçu, e porque as religiões também, né, as igrejas estão preocupadas com a situação política do país e estão preocupadas nessas eleições municipais, que são as eleições mais próximas da população, né? Aquela que a gente tem contato maior com o candidato, que a gente conversa, que tem aquela raiz no seu bairro, na sua rua, a gente acaba, né, é uma eleição mais próxima, né, Enes, das pessoas, que se discute mais de perto, e a Igreja Católica, assim como outras também, lançou já uma cartilha com esclarecimentos de como pensar nas eleições, né, Dom Laurindo. Não é uma cartilha que vai direcionar para um lado ou para o outro, mas vai conforme as leis de Deus, né, como as pessoas devem se portar na vida pública, né, Dom Laurindo? Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz quando o senhor vem. Obrigado, fui convidado e chego aqui com prazer. Olha, a política, como diz Paulo VI, é a melhor maneira de fazer a caridade cristã. A gente sabe que o cristianismo apela para a caridade como a maneira de garantir o bom relacionamento entre as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam realizadas e felizes. E a política, diz Paulo VI, é a melhor maneira de praticar a caridade. Por quê? Porque a política tem em vista realmente o bem comum, isto é, trabalhar para que a sociedade se sinta bem servida e viva feliz. Agora, a gente sabe que nem sempre a política alcança esse objetivo, que muitas vezes ela se perde por vielas escusas. E nós hoje em dia estamos assistindo a problemas aqui no nosso país e também no nosso município. A cartilha da CNBB tem em vista exatamente dizer: oi, eleitores, oi, cristãos, mas a cartilha se dirige aos eleitores todos. Vamos pensar na maneira correta de votar para podermos, então, nós, em primeiro lugar, fazermos a nossa parte como eleitores e merecermos, então, de termos políticos que atuam com dignidade e exigir deles que atuem também com dignidade. Evidentemente, procura dar também outros esclarecimentos sobre a lei eleitoral, sobre a função dos vários candidatos, assim por diante. Eu gostei da parte que o doutor Dom Laurindo falou, que política é caridade, né? Ou pelo menos deveria ser, né? E eu acho que as pessoas deveriam entrar na política nisso mesmo, né? Para pensar no próximo. Não, o caminho maior que você tem socialmente estabelecido desde que o Estado foi inventado é através da política para você alcançar o bem comum. Né? Você pode colocar outros tantos ingredientes, mas são com ações políticas. Dom Laurindo, deixa eu fazer uma pergunta pessoal ao senhor. Como é que o senhor está vendo o momento político brasileiro? Com preocupação e com esperança. Com preocupação porque a gente vê que nós chegamos, como diz muita gente, ao fundo do poço. Constatamos que há uma situação na qual a política, em vez de exercer o serviço da caridade, está a serviço dos interesses de partidos e de candidatos, com recurso a meios não honestos, as tais das mordomias, dos desvios. Isso certamente é motivo de preocupação. Agora, eu disse também com esperança. Por quê? Porque, descobrindo o mal que existe e na busca de pôr ordem no coreto,
A gente espera que, de fato, a uma certa altura, a sociedade, o Brasil como um todo, comece a trilhar caminhos diferentes. Isto é, vamos começar a dar à política a função que a política tem, exigir dos políticos a função que eles devem cumprir e, aos poucos, desmanchar esta maneira que se instaurou desde os tempos coloniais aqui entre nós, de cada um pensar a si mesmo, possivelmente fraudando ao governo ou fraudando aos outros em benefício pessoal. A gente tem essa esperança viva. Dom Laurindo, deixa eu fazer uma observação da seguinte forma. O partido do PT, especificamente o partido do PT, ele teve dois fortes argumentos quando da sua fundação. Entre tantos bons argumentos, teve dois fortes bons argumentos. Um, que é o combate à corrupção. Aquilo que é de todos haverá de ser repartido entre todos, cada qual com o merecimento que lhe cabe. Esse era muito sério. Eu me lembro que o ex-presidente Lula, em programas que ele era entrevistado, mas e daí, Lula? Ele diz o seguinte: se nós colocarmos na cadeia acabar com a corrupção, nós já ajeitamos o Brasil assim, um eito, não precisa muita coisa. Dois, o Partido dos Trabalhadores se valeu de um argumento muito forte da Igreja Católica, onde as comunidades de base da Igreja Católica participaram, inclusive, ativamente na elaboração do Partido dos PTs, que é o lado da caridade, que é o lado de olhar para o desvalido, que é o lado de inserir numa condição melhor social, né, as pessoas. E, nesse momento, infelizmente, dados, não é a gente aqui ideologicamente falar bem ou mal, mas dados dão conta, resumindo, os três últimos tesoureiros do PT, todos presos por conta de ações policiais e tal, em corrupção. O que o senhor pensa disso? O que o senhor observa a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, posso dizer que a Igreja olhou com simpatia para o PT como um partido que se propunha moralizar o ambiente e exercer uma política a serviço dos cidadãos. Não tem dúvida. Você fez uma referência às comunidades de base, ou essa caminhada da Igreja de apoio aos movimentos sociais. Sem dúvida, a Igreja fez isto. Por quê? Porque se deu conta que o nosso país é um país onde há diferenças enormes entre quem está bem e entre quem está mal. Nós temos gente que tem recursos de sobra e temos gente que vive à míngua. Então, a gente olha, a Igreja olha com simpatia para esse esforço social de criar mais equilíbrio na sociedade, ou, se quisermos, mais justiça na sociedade. Por isso, poderíamos dizer até que o PT nasceu aliado ou em decorrência dos esforços da Igreja de criar uma situação. Uma das figuras do Frei Beto, né? Frei Beto e tantos outros. Dom Paulo Evaristo Arnes. Paulo Evaristo, Dom Ivo Lorscheider e tantos outros. Isto, a Igreja se sentiu solidária. A partir da Revolução, se sentia solidária com aqueles que eram perseguidos, porque sentia que havia um grito popular que estava sendo sufocado. Mas depois, através de campanhas sociais, se sentiu associada com os movimentos de base que procuraram instaurar uma nova ordem social. Aí surgiu o PT, e é preciso saber que no início o PT, o próprio Lula, nos momentos em que era acuado pela polícia, se refugiou numa igreja, aliás, dirigida pela minha congregação dos Padres Missionários de São Carlos, em São Bernardo do Campo. A polícia reprimindo o movimento, o pessoal escapando dentro da igreja e sendo acolhido, tudo somado. Quer dizer, houve esta simpatia da igreja para com o partido. Porém, a igreja nunca aceitou aqui no Brasil, pelo menos, de se associar a um partido, porque tem consciência de que a política tem a sua missão e a religião tem outra função diferente, livre uma e livre a outra. Na Europa, eu fui solicitado... Não, na Europa eu vivi no meu tempo de estudante, onde havia a luta declarada entre
o Partido Comunista e a Democracia Cristã em vista do governo da Itália. Então, naquele tempo, o problema era: a Itália vai integrar o bloco da União Soviética ou vai ficar associado ao Ocidente? Então, na Democracia Cristã, a Igreja se associou declaradamente a serviço da Democracia Cristã. E, como todos sabem, a Democracia Cristã levou a melhor. Mas também na Europa, a experiência da Igreja nos partidos não deu certo. De fato, a Democracia Cristã, a uma certa altura, se dissolveu por uma série de motivos. Aqui no Brasil, surgiu o PT inspirado pelos pleitos da Igreja em favor da justiça. Só que os nossos políticos, na medida que foram ocupando cargos públicos e assumiram o poder, aí eles se deixaram contaminar pelo poder. Alguém disse que foram com muita sede na boca da botija e se lambuzaram. Na verdade, a gente percebeu o seguinte, que o partido, uma vez que assumiu o poder, foi dominado pela maneira como a política era conduzida aqui no Brasil. Dominada pela corrupção, e nós constatamos isso hoje em dia. E o que nós podemos criticar no PT é que, assumindo o poder, adotou o mesmo sistema que tinham os outros no exercício do poder, através da corrupção. Se deu mal, bem que se tenha dado mal, porque quem pratica o mal não tem direito de colher o bem. Enes. Dom Laurindo, em diversas páginas desta cartilha, a participação do Papa Francisco é inconfundível, né? E ele procura, de uma certa forma, despertar o interesse do eleitor, a participação do eleitor. Mas hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. Eu conversava ontem com o iguaçuense nato, o senhor Urbano, que é ouvinte da Rádio Cultura, diz ele, desde 1960, e ele dizia o seguinte: não tenho interesse nenhum em participar da política, dado a essa corrupção devastadora que tomou conta. Eu nunca imaginava disso chegar na minha cidade. Então, esse desinteresse que está tendo o eleitor, né, de participar, e isso é um prejuízo danado à democracia, já que ele não participa, ele não é ativo, né? Ele fica afastado, alijado de todo o processo democrático, né? Afasta exatamente uma grande força positiva numa eleição como esta que nós vamos ter pela frente. Como é que, digamos, a Igreja poderia, digamos, ou poderá, mais direto, participar da reativação desse interesse do eleitor? Em primeiro lugar, uma calamidade é alguém ir vendado diante da urna e dizer: seja o que Deus quiser, e votar inconscientemente. Agora, que haja corrupção, todo mundo sabe. Como nós podemos dissociar-nos da corrupção? Abstendo-nos, declarando que a política é coisa suja, que, portanto, não vale a pena se imiscuir, ou procurando moralizar a política? A Igreja põe fé no esforço de moralizar a política. Qual é a maneira melhor? Termos cidadãos conscientes, formados, que tenham noção do bem e do mal e saibam optar pelo bem em vez de optar pelo mal. Primeiro. Mas quando se trata de política, precisa pensar também em eleitos e pensar em eleitores. Nós nos queixamos que os eleitos não são de boa qualidade, vamos dizer assim. Mas por que não são de boa qualidade? Todo mundo conhece a expressão que corre por aí: cada povo tem os políticos que merece. Por quê? Porque os políticos, ao menos hoje em dia, em boa parte, são indicados pela população. A gente sabe que há tantos recursos para alcançar os cargos políticos, mas é através do voto que um político chega a assumir as suas funções.
Se o eleitor não tem consciência da sua importância, não tem conhecimento daquilo que ele deve fazer e pode fazer para melhorar a situação, ou adota sistemas corruptos na decisão de dar o voto, sistemas corruptos que podem ser feitos através da venda de voto e tantas outras maneiras, então como é que o eleitor pode se queixar dos seus representantes no governo? A Igreja insiste que o voto é um direito e é um dever. A gente sabe que em muitos países não há a obrigação do voto, e a obrigação civil talvez pode ser deixar de lado, mas a obrigação moral existe, porque se eu não voto, se eu não tenho consciência da minha parte na administração pública, através do voto especialmente, eu não posso criticar as situações que se criam por aí. E quem desiste de participar da política é alguém que cruza os braços e diga: eu não quero saber nem nada do que é feito de bom e nem nada daquilo que é feito de mal. E é uma atitude irresponsável. Agora são 12 horas e 3 minutos, 18,9 a temperatura. O telefone da Rádio Cultura é 3026-8020, o WhatsApp da Rádio Cultura é 98, quem é? 278200. Deixa eu aproveitar então e dizer, a dona Vera, que é da Associação de Mães aqui do Parque Presidente. Nossa vizinha, nossa querida dona Vera. Ela está pedindo para lembrar que o Dom Laurindo estará no domingo, dia 14, celebrando a Santa Missa na Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição. É isso, né, Dom Laurindo? É isso, dos compromissos. Um dos compromissos. Tem mais alguma pergunta, alguma tem áudio aqui, agora vamos mandar para o ar. Vamos colocar um áudio? Não tem? Tá, bom, então é o seguinte, Dom Laurindo, essa entrevista com o senhor, ela já é uma das melhores, com certeza, que nós fizemos aqui nesse programa Contraponto, já por essa altura do campeonato. E o nosso propósito, que eu acho que a Rádio Cultura, de quem o senhor faz parte da história, e todas as quinta-feiras, o senhor vem aqui no final da tarde, início da noite, nos abençoar, nos dar uma palavra de conforto e de esperança. Eu só não aceito o senhor como gremista, mas na democracia a gente se permite dizer isto, mas a brincadeira à parte e pela candura que o senhor tem com a Rádio Cultura, permite com que a gente brinque até com o senhor. Deixa eu dizer uma coisa, a Rádio Cultura ela se propôs nesse período eleitoral, que eu acho que é o melhor momento que nós temos, para pegar líderes da nossa comunidade, seja segmento laico, religioso, de outras religiões, de outras instituições, para nós discutirmos esse momento. Eu sei, e o senhor, com a disciplina cristã, com certeza, há anos-luz na minha frente, sabe que nós somos seduzidos por aquilo que a própria igreja chama de pecado. Eu sou católico também. E aí a gente, mas tem determinadas coisas que me parece que a gente já sabe qual é o resultado da nossa ação. Apoiar corrupto, nós estamos apoiando a corrupção. Nós estamos apoiando um atendimento de saúde mal feito, nós estamos apoiando uma criança sem escola, nós estamos apoiando uma mãe grávida sem poder, enfim, entre milhões ou milhares de motivações que a gente tem que colocar aqui. E eu acho que os líderes, aí é uma opinião minha pessoal, os líderes, seja no campo da religião, seja no campo da política, da indústria, do comércio, enfim, dos mais diversos segmentos da sociedade, têm que ajudar a despertar essa disciplina de nós, povo inclusive, para que esse estágio que nós estamos vivendo, eu vejo às vezes nas redes sociais, gente defendendo lados, mas defendendo lados dizendo o seguinte: o meu bandido, o meu corrupto é melhor do que o seu. Entendeu? Sem qualquer heresia, como se a gente fosse voltar lá no tempo do julgamento de Cristo, e o ladrão bom e o ladrão ruim. E nós estamos num momento em que corrupto não tem corrupto bom. Corrupto é nocivo, ele não tem mais a figura do Robinson Crusoe, aliás, do Robin Hood, perdão, que rouba de um para dar para outro. Eu acho que a nossa sociedade não permite mais assimilar, relativizar
revisar essas coisas no que diz respeito ao suor público para ser revertido no bem e a corrupção leva a isso para a lama e tal. Não sei se nós estamos corretos, até gostaria de ouvir do senhor. Sem dúvida. Eu acredito que a corrupção, aliás, o Papa Francisco diz que a corrupção é o pecado contra o Espírito Santo, um pecado sem remissão. Por quê? Porque faz daquilo que é mal um modo de viver, eu diria, uma consciência de que é o caminho a ser seguido. Então, é um pecado assumido, continuado, porque quando há uma falta e depois há o arrependimento, a gente sabe que Deus perdoa. Mas quando há um pecado assumido com a intenção de persistir, ali o Papa nos alerta. Esse é um pecado sem remissão. Na verdade, nós, nos países colonizados pelos países ibéricos, nós temos o problema da corrupção e temos a doença do terceiro mundismo. Confrontando com os países colonizados pela Inglaterra, só para dar um exemplo, a gente percebe que há uma diferença social e econômica gritante entre país e país. Nós olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá, que foram colonizados pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido. Certamente também eles não são a perfeição, mas tiveram uma política diferente. Fizeram uma política de considerar a colônia como uma extensão da mãe pátria, procurando criar nas colônias um ambiente onde os cidadãos pudessem viver com dignidade. Pelo contrário, os países ibéricos consideraram os países coloniais como quintal onde a gente devia buscar tudo aquilo que interessava, sem se interessar pelo bem da população que estava no ambiente. Isso que criou? Criou um sistema de, primeiro lugar, terceiro mundo. Em segundo ou primeiro lugar, se quisermos, o problema da corrupção. Diante de um poder que procura escorchar a gente, os países coloniais explorados procuraram se defender também através da corrupção. E aí nós tivemos aquilo que acontece no Brasil, um país onde a corrupção se tornou um mal endêmico. É aquilo que constatamos agora diante dos fatos que envolvem o nosso país. Então, acredito que nós vamos dever superar esta situação que nos humilha, além de nos fazer sofrer, primeiro de tudo através de uma educação. Se não tivermos ideias corretas, não vamos caminhar de maneira correta. Precisamos então de ideias corretas. E é por isso que a Igreja continua lançando as cartilhas sobre o momento político, a cartilha de orientação política. A Igreja não quer defender um partido em vez do outro. Se o partido merece, aplauso para ele, desculpe. Mas se o partido não segue aquilo que é o ideal a ser seguido por um partido que quer ser um verdadeiro partido político, então a Igreja toma distância, tem razão. Ela trabalha, então, a Igreja, especialmente na formação, na educação. E nós sabemos que é um campo muito vasto e de difícil compreensão. Lendo isso aqui, a gente vê que é tudo claro e bonito. Eu vou pedir uma licença para Vossa Eminência, Dom Laurindo, que tem um ouvinte nosso, o seu Agenor, ele sempre frequenta pelo telefone o nosso programa. Bom dia, seu Agenor. Bom dia. Eu só não queria interromper o desenvolvimento do pensamento aqui de Dom Laurindo. Diga lá, seu Agenor. Estava ouvindo o Dom Laurindo. Os nossos representantes aqui da nossa cidade são cartas marcadas, né? Que a gente já conhece e a gente não tem muita esperança. Isso no ano que a Igreja vive, né? O ano da misericórdia, né? E que bom se tivesse eleição geral para a gente poder fazer uma limpeza geral, né? Desde presidente até vereador, né?
Senhor Genor, olha, obrigado pela sua participação. Eu vou usar uma filosofia daquela de boteco, uma boteco de quinta categoria, senhor Genor. Vamos comer o salame por fatia, vamos avançando aos poucos. Vamos avançando aos poucos que nós vamos consertando as coisas. Nós estamos vivendo um processo eleitoral em nível nacional, que daqui a pouco se ajeita. Eu acho que a justiça, a polícia vai fazer o que deve ser feito, ainda que uma injustiça ou outra seja cometida, mas eu acho que nós estamos avançando. Eu quero ouvir aqui, obrigado pela sua participação, bom dia para o senhor. Eu tenho também a dona Helena. A dona Helena tem um WhatsApp da dona Helena? Pois não, vamos lá, coloca, mano. O problema está nos partidos políticos, o exagero de partidos políticos, a ideologização desses partidos são totalmente comunistas. Eu sou a favor de que houvesse candidaturas independentes, que nós não precisássemos estar afiliados a quaisquer partido político. Então, muitos cidadãos e cidadãs de bens deixam de participar da política justamente por essas questões de políticas partidárias, a sujeira, o mau caratismo de dirigentes partidários. Este é o problema do Brasil, muito grande com relação à falta de candidaturas independentes. É preciso que se repense para que cidadãos de bem possa realmente participar do pleito eleitoral como candidato. Da forma como está, não está convencendo ninguém. Nós não podemos entrar no pleito eleitoral com a sujeira partidária, com a sujeira de homens e mulheres dentro, filiados aos partidos políticos, verdadeiros canalhas corruptos que se vendem, que fazem barganha, e assim a cidade e o Brasil vai para o brejo. Ok, dona Helena, obrigado, bom dia para a senhora, obrigado pela sua participação. Como o nome do programa é Contraponto, concordo em parte com a dona Helena o seguinte, mas tem países que avançaram na sua cultura, que foram fazendo. Por exemplo, nós temos, Enes, no Japão, longe de querer reivindicar o suicídio de quem quer que seja, não é isso. Mas, por exemplo, um alto governante no Japão, ele pega e tira a própria vida perante a sua comunidade, perante o seu país, quando ele é flagrado, quando ele é pego em atos de corrupção, principalmente. Até porque no Japão tem um costume, meu caro. Se ele estiver num restaurante, se ele entrar num restaurante, todas as pessoas vão levantar e vão embora. Como quem diz, esse cidadão não é digno de almoçar, jantar, enfim, conosco aqui. Então a vida dele passa a ser um proscrito perante a sociedade. Não tem defensor no WhatsApp, não tem nada disso, é toda a sociedade. E tem partidos políticos, né? Tem países escandinavos que vivem bem com a política, tem vários partidos políticos, né? E tem. Nós temos aqui 32, que eu não sei para que serve tudo isso, mas enfim, né? Talvez para fazer um. Talvez somando todos esses para fazer um. Mas ainda eu acho que o pluripartidarismo, não sei se o senhor concorda, Dom Laurindo, ainda pode ser uma solução. Agora, realmente, 33 jeito de lidar com segurança, 33 jeito de lidar com saúde, 33 ideologia para isso, para aquilo, isso é uma bobagem, né? Porque nem existem 33. Não existe, mesmo que você coloque uma fábrica de pensamento ali, não vai conseguir imaginar tudo isso. Acredito o seguinte, que de fato a dona que mandou essa mensagem, Dona Helena, tem razão no dizer que os partidos às vezes atrapalham a caminhada política. Quando um partido se apresenta de uma maneira, mas na realidade vive de outra, ele perde a identidade, ele perde a credibilidade. Infelizmente, nós nos damos conta de que muitos partidos se apresentam com um ótimo, digamos, conteúdo ideológico, mas na prática, depois, a gente percebe que se caminha de um jeito diferente. Então, hoje em dia, os nossos partidos, salvo o melhor parecer, não gozam de credibilidade. Os integrantes dos partidos, às vezes, apresentam um programa do partido, mas eles mesmos não acreditam no programa. Tanto é verdade que nós assistimos àquela êxodo, pula-se de um partido para outro, para um terceiro, para um quarto, e não se sabe qual é a ideia que este político gafanhoto
carrega na cabeça. Então, há esse problema dos partidos. Agora, é verdade, porém, que dentro das ideologias principais, e são poucas, vamos dizer, 4, 5 ideias diferentes de levar adiante um país na busca de sua estabilidade econômica, política, social. Não há mais. Quando começam a surgir partidos em quantidade, ali, penso eu, posso até estar enganado, mas que em vez de se buscar o bem comum, se buscam interesses pessoais, ou de partidos que eram partido para oferir alguma vantagem, ou de políticos individuais. Aí a questão começa a ser questionável e quem sonha em ter uma redução de partidos, acho que tem um sonho benéfico. 12h17, seu Luiz, do Três Lagoas. Bom dia, seu Luiz. Bom dia. Desculpa fazê-lo esperar, seu Luiz. Não, diga lá. Não tem problema não. É que está falando de pessoas honestas. O que acontece na hora da votação do candidato aparecer nas ruas, a maioria do cara vende o voto. Aí entra a corrupção. Aí o que acontece? Quem vai pagar, igual nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu, o prefeito, tivemos o Budel. É uma vergonha para a gente que mora na cidade ver um problema desse, né? E casos diferentes também, como na presidente da República também, né? O problema da presidente da República é errado. Agora, eles tiram um errado e deixam o outro sentado. E aí, para dar certo, tem que tirar tudo. O que você acha? Eu acho assim que tinha que fazer uma limpeza lá na deputado, senadores. Agora, seu Luiz, nenhum deles veio de Marte, tá? Nenhum deles veio de Marte. Todos eles são daqui, são da nossa comunidade. Então, nós temos que nos policiar realmente. E a Rádio Cultura, ela quer fazer essa reflexão. Vamos nos policiar para isso. Não tem, não é preciso dar bom dia, não é tratar com falta de educação e tal, mas como que diz, o senhor tem um passado errado, amigo. Eu não vou dar meu voto de confiança, né? Eu não vou dar o meu cheque em branco eleitoral para o senhor, né? Porque o senhor não é digno do nosso merecimento. Disse o historiador da Unicamp, né? Não existe governo corrupto em população honesta. Isso é uma realidade. Seu Luiz, obrigado pela sua participação, continue ouvindo sempre a Rádio Cultura, quem quiser participar no WhatsApp, grande abraço para você, continue ouvindo sempre. 12h19, a conversa tá boa, dona Olinda, mas o tempo... me empresta, por favor, aqui a cartilha, dona Olinda, para nós falar um pouquinho mais. Obrigado. Tem um ouvinte aqui, dona Olinda, diga lá. Está perguntando o seguinte: o que é mais importante, religião ou fazer bem ao próximo? Bom, o Papa disse... É inerente, fazer bem ao próximo... Fazer bem ao próximo é o ideal de cada religião. Bom, o Papa disse essa semana que não adianta ir na igreja e não ajudar o próximo, né? Nós mais ou menos disso. isso. Na verdade, muitas vezes a gente faz da religião um escudo para proteger interesses ou mesmo faltas de interesse que deveriam existir. Então, o fazer bem ao próximo é o fundamental que existe na dimensão religiosa das pessoas. Amar a Deus e amar o próximo. E Cristo nos ensina que amando o próximo e fazendo bem ao próximo, nós estamos amando a Deus e, portanto, assumindo a nossa função de súbditos diante de Deus. Eu diria, então, que não vejo motivo de preocupar-se. Fazer o bem é a coisa mais importante. A religião é uma maneira de orientar os passos para fazer o bem conforme Deus próprio manda. Dom Laurindo, o Papa Francisco, aliás, ele vem causando, eu posso dizer para o senhor que dos últimos 100 anos, particularmente, o ser humano que eu mais admirei foi João Paulo II. Eu particularmente. É santo. E assim, o exemplo dele, a visão de mundo que ele tinha. E me surpreendo bastante de forma positiva, assim, muito positiva, com o Mário Bergoglio, que é o atual Papa. Quando chegou também em meio a um escândalo de corrupção que estava havendo com o Banco do Vaticano.
alguém da assessoria papal dizendo 20 milhões de dólares, coisa assim, para bancos alemães. E de uma forma muito singela, disse o argentino, mas qual é a ajuda que esse cidadão está dando para a igreja e para o mundo? O que está fazendo? Né? Mas o que o senhor vai fazer? Não, vai ser entregue à autoridade competente para tratar do assunto, né? A igreja não tem que aprovar isso. Então a gente tem, e começa a cartilha da Igreja Católica aqui, Enes, começa com a citação do Papa, tem a capa, tem a contraparte, a capa diz o seguinte: cartilha de orientação política, a Igreja e as eleições de 2016. O cidadão consciente participa da política. Eu até quero mostrar aqui, porque tem gente que está me vendo pela internet nesse momento aqui. Nós temos 3 câmeras, Dom Laurindo, o senhor está sendo mostrado também. E tem gente que muito fora do Brasil ouve esse programa e fica acompanhando pela internet. E aí tem uma citação do Papa Francisco que diz assim: a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E vem com a mensagem da CNBB, e vem a cartilha dando tantas e tantas orientações, enfim, como se fosse um editorial assinado por bispos brasileiros, muito bem montada, graficamente muito bem apresentada, esclarecendo, né? Orientando, fazendo citações, recomendando, fazendo citações inclusive bíblicas do Evangelho, para que cidadãos nós tenhamos então uma noção melhor de como nos comportar ética e moralmente frente ao pleito eleitoral. Nesse momento, o seu voto, o meu voto, entendeu? Ele pode não consertar todas as mazelas políticas do Brasil. Vamos falar de Brasil, né? Mas se a gente começar na nossa comunidade, no nosso bairro, né? No nosso bairro, lá na nossa vila, diz, olha, sabe que o nosso representante é um homem bom, é uma mulher com dignidade, pode até nos representar, e é este que vai merecer meu voto. Se nós começarmos por aí, nós vamos cair no dito que disse o Dante: não existe governante corrupto com sociedade honesta. Né? Então nós temos que honestamente fazer o exercício do voto. Não estamos imunes de ser enganados, né? A propaganda, hoje ela é tida e ela é estudada, se não uma ciência independente nos conceitos de como, mas ela tem até significados científicos de como o marketing, de como a propaganda faz, e muitas vezes a gente embarca, né? Mas se a gente nos policiar aqui na nossa comunidade, a probabilidade de errar é menor. O seu Pedro do Três Bandeiras ligou, comentou que justamente sobre isso, ele disse que a corrupção não é uma exclusividade da política, muitas instituições sofrem com isso, inclusive a Igreja Católica. E eu concordo, seu Pedro, Dom Laurindo, com certeza tem muito mais saber para dizer isso. O que eu acho, seu Pedro, é o seguinte: é que em todos os setores, como dizia meu pai, onde está o homem está o perigo, meu filho. Entendeu? Então, onde existe, em todos os setores, nós nascemos do pecado, temos o pecado original, pegando aqui o ensinamento cristão, tem. O problema e quando eu sou comandante e eu pego um subalterno meu, sendo flagrado, o que eu faço? Então é o que nós temos que fazer na política. O que nós podemos fazer? Claro que nós não vamos votar num deputado, nós não temos a onipresença de acompanhá-lo 24 horas por dia para ver qual é o ato que ele está fazendo. Agora, quando eu sei que ele, né, quando a imprensa noticiou, quando a polícia mostrou a prova, quando o Ministério Público denunciou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar votando nesse cidadão, nessa cidadã? Eu penso que não. E a política tem que criar mecanismos de controle. Nós não podemos deixar com que coisa, de repente nós somos surpreendidos com a tal de pecúlio, Enes. Mas caramba, eu sei que tem dos 85 denunciados, sem querer relativizar, tem gente ali que até é inocente, outro que foi forçado, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ter mecanismo para também não chegar uma prefeitura inteira a poder fazer o que quer fazer, né? Dom Laurindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade que me ofereceram e parabenizo este programa
e as intenções que o programa quer levar adiante, ajudando-nos a dirimir a nossa situação para criar um futuro melhor para nós e para toda a sociedade. O senhor aqui é freguês de caderno, Dona Olinda. Pode chegar a hora que quiser, tem crédito nesse programa. Eu vou para o intervalo comercial e volto com o contraponto.